Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E galera, eu tava dando risada de uma coisa aqui. Os mexicanos, os mexicanos, torcedores do América do México, parece que eles começaram a cair a ficha. E começaram a enxergar com o Rafael Veiga. Não é o que eles pensavam, sabe? Mas assim, sabe quando vem esses atuesta pro Palmeiras? Vem uns caras assim, Mikael, Bruno Tabata, achando que tem status de super contratação. Os caras estavam nessa vibe, né? Fizeram mó festa, cercaram o cara no aeroporto. 2 semanas depois, os caras já estão começando a... Olha só os comentários dos mexicanos. Depois de uma derrota do América. Quero acreditar que ele está se adaptando. Mas estou começando a suspeitar que Rafael Veiga se revelou uma farsa. Olha aqui, tem outra aqui, ó. Aqui ele vai se adaptar. Eu não sabia que jogavam com bola quadrada no Brasil. Ou em um campo menor, com apenas um chute a gol em 2 jogos. Aí tem outro aqui, ó. Esse aqui também é muito bom. Começo a achar que o Palmeiras sabia de alguma coisa sobre ele. O cara não corre. E você nunca viu o cara se esforçando. Será que eles sequer ouviram suar? Isso não é adaptação, é apatia. Desabafou aqui o torcedor mexicano quanto ao desempenho e performance do Rafael Veiga. Meus amigos, é aquilo que a gente fala, né? O Rafael Veiga saiu do Palmeiras, foi emprestado. Vamos torcer para que o futebol dele volte. Só que, muito emocionante a despedida dele, muito legal, né? Musiquinha lá do Velozes e Furiosos. Muito bacana, cara. Um cara torcedor do Palmeiras, tem uma história muito bonita, uma história maravilhosa. Uma identificação com o clube inigualável, foi super campeão com o Palmeiras. Só que assim, meus amigos, a realidade é... Aí ontem ainda, eu tive que ver nas redes sociais o torcedor pedindo Felipe Coutinho. Meus amigos, vocês já viram? Esses caras não assistem futebol. Não é possível, mano. Tem uns caras que não assistem futebol. Pedir Felipe Coutinho no Palmeiras, vocês não assistem futebol, me desculpa. Quem pediu isso daí? Quem pediu um absurdo desse não assiste futebol, porque o cara que assiste, que acompanha, sabe muito bem que fisicamente o cara acabou. Acabou. O Veiga, que já tá apático, na reserva, tem números melhores nas últimas 3 temporadas do que o Felipe Coutinho. Vocês têm noção disso? Assim, e muito melhores, viu? E isso que já tem 2 anos aí, ó, que o Veiga já não é mais aquelas coisas. E mesmo assim tem números muito melhores no banco, na reserva, do que o Felipe Coutinho titular. Pelo amor de Deus. Não dá, meu. É o fim da picada, cara. Isso é louco. Absurdo demais. Foi um bom jogador, sim. Foi um cara diferenciado, mas passou, acabou. Beleza? Roda essa vinheta aí, bora lá. E antes de mais nada, meus queridos, não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros aí do Gringo. É isso mesmo, IPVA 2026 tá aí, tem multas, tem licenciamentos e você pode resolver todas essas pendências aí automotivas com os nossos parceiros e com o Super App do Gringo, que é justamente um aplicativo que você, ao clicar no link fixado nos comentários ou na descrição, vai baixar gratuitamente e dentro desse aplicativo você vai poder trazer a sua cota única do IPVA 2026, por exemplo, e parcelar ela até em 12 vezes sem juros, utilizando o cartão de crédito. Além disso, multas, licenciamentos, todas essas pendências você pode resolver sem burocracia com os nossos parceiros aí do Gringo. Então, vai para o mundo de flexibilidade, de facilidade do Gringo, já começa a baixar e encaixe aí no orçamento todas as pendências e resolva já isso de uma vez por todas, de acordo ali com o seu bolso, beleza? Gringo, meus amigos, o melhor amigo do motorista. Tamo junto. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui,
o Botafogo joga com o Nacional Potosí pela pré-Libertadores. Importante para o Botafogo, né? Se quiser caminhar aí rumo à competição desse ano. Então é uma fase preliminar, é um jogo que exige sim um contexto físico muito grande, só que lamentavelmente eu tô tendo que gravar esse vídeo mais cedo porque ele vai sair cedinho. Amanhã eu tenho um dia com vários compromissos, o ano começou agora, então eu não vou conseguir gravar esse vídeo depois do jogo, porque o jogo vai terminar muito tarde. No momento agora, ó, tem 26 minutos de partida, tá 0 a 0. É o jogo 1, é o jogo de ida, lá no mando de campo do Nacional. O Botafogo tem time para vencer esses caras, né? Vamos ver se vai dar Botafogo. Por falar em jogo, pessoal, hoje tem Recopa. Hoje é Flamengo e Lanús, na verdade, Lanús e Flamengo na Recopa. Se eu não me engano, é às 21h30 o jogo, correto? Vamos ver aqui. 21h30 é hoje na quinta-feira. E a gente tem aqui um pouquinho de repercussões que estão acontecendo ali na Argentina sobre o jogo. Inclusive, um jornalista argentino, ele vê a chance da Lanús fazer história na Recopa contra o Flamengo. Muito em virtude, né, da força da equipe brasileira. A Lanús não vive um momento muito bom lá na Argentina, então os caras, assim, creio que no contexto físico ali, de garra, de força de vontade e tudo mais, a coisa pode fluir, a coisa pode acontecer. Porém, são 2 jogos. Eu falo pra vocês que quando é um jogo só, quando você tem apenas um jogo, é mais fácil de equipes assim de contexto físico, contexto emocional, conseguir se sagrarem campeões, frente a equipes tecnicamente muito superiores, muito mais fortes. Agora, quando você tem jogo de ida e jogo de volta, aí já é mais complicado, porque entra o contexto também do jogo de volta ser no Maracanã, ser na casa do Flamengo. Então você tem 2 jogos ali, são 180 minutos, é um tempo, o dobro de tempo que você tem, e além disso, a elasticidade do elenco com maior qualidade, que é, por exemplo, o elenco do Flamengo, ela acaba fazendo muita diferença em competições que você tem jogo 1 e jogo 2. Muito diferente quando você tem apenas um único jogo. Às vezes a equipe, sei lá, acha um gol, a equipe mais fraca, se retranca inteiro, segura até o final e pronto. Ou às vezes segura até um eventual pênalti e consegue se sagrar campeão nas penalidades máximas. É mais fácil uma equipe tecnicamente inferior vencer em jogo único do que em jogo de ida e volta. Aí é mais complicado, mas pode acontecer também. E aí um jornalista argentino, em entrevista ao Diário Olé, o Sérgio Maffei, ele falou o seguinte, ó, a Lanús se reforçou internacionalmente com a vitória na Sul-Americana. E enfrentar o Flamengo em uma final e vencê-lo não só reafirmaria essa posição, como também faria história, dada a força atual do Flamengo e o que significa eliminar os atuais campeões sul-americanos. É uma equipe que se supera em momentos difíceis. Pode perder uma partida contra um adversário mais fraco, mas reage nos grandes jogos. Além disso, o técnico poupou vários titulares contra o Independente, então eles chegam para a partida em plena forma. É uma equipe com um grande poder ofensivo, mas também vem sofrendo muitos gols. Ao contrário do ano passado, eles perderam um pouco de solidez defensiva. O Flamengo é atualmente visto como o time mais poderoso das Américas, e ainda mais com a chegada do Paquetá. Se já eram poderosos, agora são mais ainda. Vencer o Flamengo não é apenas vencer os atuais campeões sul-americanos, é superar o poderio econômico brasileiro, que é uma das maiores diferenças entre o futebol brasileiro e o argentino. É por isso que as atuações de Estudiantes e Racing na Libertadores foram tão notáveis, já que foram eliminados por uma margem apertada contra o Flamengo, sem serem dominados fisicamente. A torcida estará presente, como acontece em todos os estádios argentinos, e ainda mais contra adversários brasileiros. O estádio já está repleto de cartazes da Recopa. As grades de segurança já estão instaladas e haverá um grande público. O Lanús é forte lá. Em seus últimos 14 jogos, conquistou 9 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Neto, sua percepção sobre esse jogo. Galera, eu não acompanho o campeonato argentino, tenho que ser sincero com vocês. Eu não estou muito por dentro do campeonato argentino, mas a gente sabe que no contexto físico, de garra, de catimba, de malandragem, é os argentinos.
Simples assim. Com certeza o estádio vai estar caldeirão, vai estar lotado, vai haver sim uma pressão, mas é aquilo que eu falei para vocês. Quando se trata de 2 jogos de ida e volta, eu acho que o teor ele muda um pouco. Por mais que tenha a questão física, por mais que tenha a questão do estádio lotado, 2 jogos dá margem da equipe com mais qualidade estudar melhor as suas estratégias, até porque o jogo de volta é dentro do estádio do Maracanã, é dentro do estádio do Flamengo. Então, meus amigos, é outra atmosfera um jogo nesse contexto. Para o jogo de amanhã, um empate para o Flamengo não é ruim, é um resultado muito satisfatório, visando todo esse caráter ali de poupar jogadores titulares. É uma equipe que tem sim, ó, em números aqui, uma solidez de vitórias dentro do seu próprio estádio, ó, 14 jogos, 9 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota em 14 jogos. Então, para o Flamengo, eventualmente sair de lá com um empate, é um ótimo resultado. Vitória ou empate é ótimo resultado para a equipe brasileira. Aí a gente precisa entender também o contexto do jogo, porque os torcedores do Flamengo têm reclamado muito dessa questão física do Flamengo. Só que no jogo contra o Botafogo, a gente já observou uma equipe mais forte fisicamente, mais ágil, uma equipe mais esperta, mais ligeira contra o Botafogo no jogo ali pelas eliminatórias do Campeonato Carioca. Então, pode-se encontrar um contexto físico melhor ainda para o jogo de hoje. E continuando falando sobre a repercussão do jogo de hoje, olha só, a Conmebol, ela contratou um engenheiro agrônomo, veja bem, notícia de ontem lá do Vene Casagrande, tá? Notícia saiu ontem à tarde. A Conmebol contratou um engenheiro agrônomo para fazer uma força-tarefa no gramado do estádio, que vai receber o jogo da Lanús versus o Flamengo. A entidade entendeu que o campo precisava melhorar para receber a final da Recopa. E o custo será por parte aí da Conmebol. Meus amigos, falaram que tem muito, mas muito buraco nesse gramado. O gramado está extremamente ruim, em péssimas condições. E aí eu pergunto para vocês, do que adianta trazer um engenheiro agrônomo um dia antes? Meu amigo, tu pode trazer até a NASA. Não adianta de absolutamente nada. O máximo que ele vai conseguir fazer é talvez ali alguns enxertos de gramas para aumentar ali, melhorar o nivelamento, aumentar a densidade nesses setores ali que estão mais desgastados. Agora, em termos de qualidade no panorama geral, meus amigos, não dá. Ó, quando eu me formei em engenharia, eu trabalhei no setor ambiental de uma das maiores produtoras de celulose do mundo. E eu trabalhava no setor ambiental. Então a gente lidava muito com essa parte de manejo. Manejo florestal, a transição, redução ao máximo da degradação ambiental, recuperação do solo, recuperação da vegetação nativa, enfim. Tudo isso daí. A gente fazia atividade de monitoramento, de análise, de checklist, de controle, de auditoria, fazia de tudo. ISO 14001, Carvalho A4. E meus queridos, um dia não dá para você fazer nada. Um dia não dá para você fazer nada. Então, de duas uma. Ou eles vão colocar alguns enxertos ali para melhorar um pouco da questão da densidade e linearidade do campo nos pontos mais críticos. Ou, meu amigo, é tacar pedra e pintar de verde. Joga areia, joga pedra e pinta de verde. Não vai adiantar. Um dia antes... É sério que vocês... Um dia antes vocês querem resolver o problema, sendo que a Recopa já está marcada, ó... há muito e muito tempo? Ah, não, para. Que é isso? Que é isso, meus amigos? É uma vergonha. Ó, essa notícia aqui, hein? Segundo Alexandre Silvestre, da Gazeta Esportiva, o Palmeiras, ele fez uma proposta pelo atacante Luiz Henrique, aquele mesmo. Lembra que na semana retrasada, na semana passada, né? Na semana antes aí do Carnaval, saiu uma notícia dos bastidores do Flamengo. Uma reunião interna, o Flamengo tinha colocado o Luiz Henrique como uma prioridade para o meio do ano. E era uma ordem do BAP não perder a negociação do Luiz Henrique para o Palmeiras. Isso porque o Flamengo sabia que o Palmeiras já estava ali também monitorando o jogador, já estava conversando com o staff do jogador. Muita gente achou que essa notícia era uma mera especulação de mercado. Ah, os caras estão fazendo uma cortina de fumaça aí, ó, do Flamengo, porque não tá trazendo ninguém. Ah, o Boto falou aí em entrevista que é 50% de chance de fechar com o centroavante, a gente precisava de um jogador o mais rápido possível, o Flamengo não tá se mexendo. Então muita gente achou que isso aqui fosse uma mera especulação, coisa ali de, influenciador, reportagem querendo
cavar exclusiva, etc, etc. Mas a notícia do Alexandre Silvestre da Gazeta, ela fala que de fato o Palmeiras colocou uma proposta para o Luiz Henrique. Porém, o Zenit recusou a oferta. O Palmeiras ofereceu 29,2 milhões de euros, 180 milhões de reais, mas o clube russo recusou e disse que só vai aceitar abrir a negociação por 40 milhões de euros. Que é outra informação também que a mídia do Flamengo está repercutindo, que no meio do ano eles só vão querer negociar o jogador por 35 milhões para cima. Então veja bem, pessoal. Neto, mas o que essa informação aqui do Palmeiras tem a ver com a do Flamengo? Uai, tem tudo a ver. Porque o próprio BAP deu uma ordem dentro do Flamengo para não perder a negociação com o Palmeiras. Ou seja, o Palmeiras de fato colocou proposta pelo Luiz Henrique, de acordo aqui com a Gazeta Esportiva. Automaticamente, se o Palmeiras colocou proposta para o Luiz Henrique, essa, entre aspas, briga de Palmeiras e Flamengo pelo jogador, no bastidor ela está acontecendo. Isso mostra que a notícia do bastidor do Flamengo, ela também é uma notícia verídica. Não é uma notícia criada, inventada, um mero rumor especulativo. É algo que realmente está acontecendo porque o Palmeiras tem interesse no jogador. Só que isso aconteceu antes de fechar com o John Arias, que esse também recebeu proposta do Flamengo. Então olha só, né? Palmeiras e Flamengo, eles têm aí disputado jogadores e podem disputar no futuro até mesmo o Luiz Henrique. Eu não acho que o Palmeiras agora vai trazer o Luiz Henrique, claro. Mas a gente tem aí uma negociação do Alan que pode acontecer nas próximas semanas, tá? Parece ter uma oferta aí que vai sair pro Alan, lá do Liverpool, e aí é bem provável que o Palmeiras venda, né? Aí começa a abrir espaço novamente para novas movimentações. Resta a gente tentar entender ali como vai ficar o John Arias nas próximas semanas. Tá bom? Coloca nas opiniões aí, meus amigos. Tamo junto. Bom jogo para todo mundo. Valeu, falou. Até mais.